o Itamaraty, sem falar, quer dizer, sem mencionar, né, porque foi uma nota escrita, assassinato, terrorismo e Hamas, confirmou mais cedo a morte, entre aspas, porque foi a palavra utilizada pelo Itamaraty do governo Lula, da terceira brasileira que estava em Israel no último sábado. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, participava da rave, que fica perto da faixa de Gaza e foi palco desse massacre promovido, cometido, perpetrado pelo grupo terrorista. Israel informou, a gente lembra, ter encontrado 260 corpos no local. É bem provável que tenha encontrado corpos, cadáveres, nesses banheiros químicos metralhados. E os outros brasileiros assassinados, porque aqui a gente usa as expressões que correspondem às coisas, na realidade, pelo Hamas, nos ataques que começaram nesse último fim de semana, foram Hanani Glaser e Bruna Valinu. As duas vítimas tinham 24 anos, portanto, dois brasileiros de 24, um homem e uma mulher, ambos jovens, e mais a brasileira Carla Stelzer Mendes, de 42. No comunicado, o Itamaraty afirmou o seguinte, abre aspas, ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Carla, o governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. Fecha aspas. Quer dizer, ele repudia de uma maneira genérica atos de violência, sem dizer quem os cometeu. Quem os cometeu foi o grupo terrorista Hamas. Então, eu começo a nossa rodada de análise por Duda Teixeira, que hoje soltou essa matéria de capa. O que mais chama a atenção nessas novas informações dos desdobramentos, Duda? Bom, eu acho que esse vídeo do banheiro químico mostra bem que o Hamas, quanto mais mortes, melhor. É um assassinato indiscriminado, então o Hamas não liga se a pessoa que está matando é a favor da solução de dois estados, se é pró-Palestina, se é jovem, se é mulher. O importante é o maior número de mortes possível. E quando o Hamas tem esse tipo de iniciativa de impedir que as pessoas saiam da cidade de Gaza, é a mesma coisa. Quanto mais gente morrer, maior vai ser o número de mortes, e aí o Hamas pretende usar isso contra Israel. Israel avisou as pessoas, eu lembro até, eu vi um anúncio hoje que eles querem que as pessoas saiam da cidade de Gaza. A faixa de Gaza tem várias cidades e tem lugares que são mais ermos, mais rurais. E atravessem o rio, tem um rio de Gaza bem no meio do território. Então, assim, qualquer pessoa, mesmo sem um mapa, sem celular, consegue saber onde está o rio e atravessar ele e chegar numa área segura. Mas o Hamas impedindo isso quer o maior número de mortes possível e bem mostra o que é a essência desse grupo terrorista aí. Carlos Grebe, o que mais chamou sua atenção hoje? Bom, Felipe, parece que está começando, né? Está prestes a começar aí uma operação por terra mais intensa ali na faixa de Gaza, né? Israel fez aquilo que precisa fazer segundo as regras de guerra do direito internacional. Pediu uma evacuação dos civis. Se não fizer isso, ele está sujeito, os comandantes estão sujeitos à condenação pelas leis internacionais. Então, ele tomou um passo que era absolutamente necessário. Tem uma discussão sobre o prazo que Israel deu para que essa evacuação aconteça, que é de cerca de 24 horas. Se esse prazo é suficiente ou não. Afinal de contas, são centenas de milhares de pessoas que teriam que se deslocar, né? Mas o que eu acho que a gente precisa ficar alerta a partir de agora é isso. A gente está falando de um país que, historicamente, ao contrário do que tem sido dito, respeita, observa com cuidado as regras de engajamento em combate. Israel tem advogados que acompanham os batalhões para aconselhar os combatentes e para garantir que as coisas sejam feitas segundo as regras de combate, né? Então, é isso. Tem aí uma expectativa imensa. É uma guerra que vai, inevitavelmente,
deixar civis mortos na faixa de Gaza, mas se as regras de combate forem seguidas, é uma dor que é enorme, mas que não foge, que não deve causar uma condenação do país. Então é isso. Agora, do outro lado, o Hamas vai tentar impedir que os civis saiam, vai tentar fazer com que eles continuem funcionando como escudo humano, justamente para pôr Israel numa situação em que ele acabe descumprindo alguma das regras do direito internacional, né? Só deixando claro que ao longo do dia se aventou muito essa possibilidade de Israel entrar com as suas tropas por via terrestre na faixa de Gaza. Até o momento em que a gente começou esse programa, não houve ainda uma confirmação oficial. Ela pode estar acontecendo nesse momento, ela pode estar acontecendo enquanto você que deixou para assistir depois, ou mesmo que esteja assistindo ao vivo, tá aí, vendo a gente falar. Mas ao longo do dia surgiu toda essa expectativa, as agências internacionais mostraram, inclusive, movimentos de tanques israelenses próximo da fronteira da faixa de Gaza, quer dizer, se dirigindo para lá. Então, essa possibilidade ficou ao longo do dia iminente. E a gente mostrou todo esse procedimento, que envolve muitas vezes aviões que liberam ali panfletos que caem ali para os moradores da faixa de Gaza, e a gente mostrou o conteúdo, inclusive, desses panfletos, que tinham o alerta ali de que qualquer pessoa que não se distancie, que fique próxima de terroristas do Hamas, está se colocando em perigo, colocando esse direcionamento para a evacuação do norte de Gaza para o sul, principalmente ali da cidade de Gaza, onde as forças de defesa de Israel dizem que os terroristas estão escondidos debaixo de edifícios de inocentes, em túneis, etc., para uma área que eu não sei pronunciar, mas que se escreve Wadi, com W, Gaza, Wadi Gaza. E eu fui levantar quanto tempo leva da cidade de Gaza até o Wadi Gaza. E qualquer um pode conferir, inclusive no Google Maps. De carro são cerca de 15 minutos, varia ali entre 14 e 17, e a pé dá menos de 1h30. Você tem cálculos ali por caminhos diferentes, que são de 1h20, 1h22, 1h27. Isso a pé do ponto até o ponto. Eles estão pedindo para ir ao sul de Wadi Gaza, então imagine que tenha mais um pouquinho. Se você levar em consideração esse tempo, 24 horas é uma margem até grande. Agora, claro que você tem que considerar que é um grande volume de pessoas e que o Hamas eventualmente pode impedir em alguns pontos essa evacuação, além de todo o apelo que está fazendo pelos seus porta-vozes. Então, vamos ver se em 24 horas vai haver esse deslocamento em massa, o quanto que ele vai ser concluído e o quanto que Israel vai seguir a própria palavra a respeito desse prazo, se vai haver algum tipo de prorrogação. Então, é isso em relação a esse ponto. E eu quero ouvir Alexandre Borges a respeito de tudo que aconteceu desde o último sábado. Qual é a sua abordagem, Alexandre? Bem-vindo. Obrigado, Felipe. Olha, esse ato de selvageria do Hamas, o Hamas está sendo o que ele é um grupo que não tem o marco civilizatório do que a gente vê das sociedades normais do Ocidente que nós estamos acostumados, o que choca muita gente e o que leva a muito erro de análise dessa expectativa de que se você conceder para o Hamas o que ele está pedindo, ou der mais dinheiro, der mais auxílio, o Hamas vai largar as armas e vai abrir um McDonald's em Gaza e todo mundo vai ficar dançando ao redor da fogueira. E não é nada disso que vai acontecer. O que Israel está fazendo, e Netanyahu, por sorte, é a pessoa certa, no lugar certo, apesar de estar num momento muito polêmico do governo dele, e ele não deve durar no cargo, né? É bom que se diga até, tem uma possibilidade, uma responsabilização criminal pela omissão da inteligência de Israel, pela entrada do Hamas, mas isso é um outro assunto que a gente pode falar. Mas o Netanyahu disse: todo mundo que é do Hamas está morto. E eu acho que esse é o tom, né? Houve um ato de guerra do Hamas em relação a uma nação que tem todo um histórico milenar
de ter passado por Holocausto, por todo tipo de genocídio. E o que aconteceu naquelas cidades e naquele festival de música foi um pequeno Holocausto, né? Foi um Holocausto localizado, mas foram pessoas civis, não combatentes. Um festival, inclusive, pela paz, de gente que acreditava desse tipo de approach, de solução negociada. Essas pessoas foram sumariamente metralhadas. O que Israel está fazendo agora, Felipe, você que é do Rio, mas todos vocês que estão aqui no painel, vocês vão lembrar daquela época aqui no Rio de Janeiro das UPPs, quando você tinha aquela ideia de que para recuperar os morros conflagrados no Rio de Janeiro, o Estado tinha que entrar e firmar uma unidade de polícia pacificadora, que era o que se chamava na época, e teve um apoio massivo da imprensa, né? Quer dizer, a gente lembra na época que o governador da época, o Sérgio Cabral, ele recebeu tanto apoio que ele depois foi reeleito em primeiro turno, numa lavada, né? Ele acabou governando 8 anos no Rio de Janeiro, depois o resto da história, a gente sabe o que aconteceu depois. Mas essas mesmas pessoas, muita gente que achava que para recuperar para o Estado os morros conflagrados aqui do Rio de Janeiro, você tinha que avisar, e foram avisados, a ação da entrada do Estado em várias localidades do Rio foi avisada com muitos dias antes, teve muita gente até que não gostou, os traficantes vão fugir, está dando tempo, mas o que foi dito na época foi, mas isso é importante para evitar a morte de civis, banhos de sangue, você avisa antes, para dar tempo das coisas se organizarem, para que aí sim o Estado entre. Mal comparando, pelo amor de Deus, com todas as proporções, já que o Hamas é 1000 vezes mais perigoso e sanguinário do que o pior dos piores criminosos aqui do Rio, mas você tem ali uma tentativa de Israel de, ao avisar e de preparar e até começar com um bombardeio aéreo, já para ir mapeando a região, para mostrar que está a caminho, e não é dúvida para ninguém, que a solução única, né, e que une da esquerda à direita de Israel, todos, e boa parte eu posso dizer, a maioria dos países democráticos do mundo, é sim a entrada de Israel para um controle, pelo menos por um tempo, da faixa de Gaza, que não é um lugar enorme, é um lugar, para dar aí um parâmetro, eu estou aqui na Barra da Tijuca, é como se fossem 2 Barras da Tijuca. Né? A Barra da Tijuca tem um litoral de uns 20 quilômetros, Gaza tem 40. Em termos de quilômetros quadrados, eu fui dar uma olhada, é mais ou menos 2 Barras da Tijuca. É um lugar que tem muita água, né? É o Hamas que não deixa que a população tenha acesso a esses serviços básicos de água, de luz, de eletricidade. O Hamas é muito pior do que a pior das milícias aqui do Rio, em termos de controle. E quanto mais os bem-intencionados líderes do mundo tentaram ajudar Gaza, ajudando o Hamas, mais o Hamas se fortaleceu, e o resultado foi o que aconteceu no último sábado.